a neurodiversidade consciente. A temática de hoje é uma temática muito especial e tem duas pessoas muito especiais para falar sobre ela, que é a Simone e o Átila, que vão se apresentar por si mesmos. Vocês já me conhecem, eu sou psicólogo, trabalho com essa área de atendimento a pessoas neurodivergentes, e estou aqui trazendo informação para vocês, toda quinta, 8 horas. Curtam, comentem e compartilhem, por favor. Acertei no bordão hoje. Vai lá, Simone e Átila, se soltem, é com vocês. Eu sou Simone, eu sou pedagoga, tenho mais de, acho que 30 anos de estudo na área de educação, né? E agora eu estou estudando psicologia, estou quase me formando, ano que vem é o último ano, e me interessei nos últimos tempos pelo tema da superdotação, e é um universo à parte que a gente não tem conhecimento, bem fascinante. Boa noite a todos. Sou Antônio Átila, psicopedagogo, professor também na rede pública de ensino na educação básica e professor universitário em cursos de pedagogia, psicologia, né? E também enfermagem e outros cursos na área de metodologia científica. E, além de se preocupar com a temática de comunicação, identidade cultural e mídia, sobretudo junto aos jovens, eu tenho essa paixão, essa aptidão pessoal, profissional, pela superdotação, que é uma temática muito desconhecida, e a gente está aqui para ajudar no melhor que a gente tem para oferecer como pessoa, como profissional, porque a gente precisa de muita esperança. Um ano letivo encerrando com muito estresse para muitas famílias, e outro aí chegando, e que a gente possa trazer esse sentimento de esperança com informação. Gente, agora eu tô só vidente também, estou igual a todo mundo, é com vocês. Nós combinamos que eu começaria falando um pouco sobre como funciona o processo de aprendizagem para superdotados, aí daí surgiria a necessidade do PEI, e depois o Átila entra com a elaboração do PEI. Então, vamos começar da onde surgiu esse tema, né? Primeiro começou com as postagens de autismo na internet. Muita postagem de autismo, falava, a escola para autista tem que ser temas significativos, tem que ter um jeito próprio de aprender, cada ser humano é único. Aí veio, né, a superdotação. Temas além do currículo, do interesse deles, sem repetição ou cópia, se não gera tédio, impaciência. Aí eu li aquelas postagens e eu falava, gente, mas isso não é para o autista ou para o superdotado. Todo mundo é assim, a aprendizagem ela só funciona se ela for significativa. Repetir ou cópia, a gente já sabe que não funciona desde os anos 80, isso foi sendo abolido, né? E a escola gera esse tédio, essa impaciência em todos os alunos. Aí eu comecei, como, né, minha mente ativou aí, né, virou um tema de interesse, a tentar entender qual era a diferença, né, para essa aprendizagem de superdotado, como funcionava esse processo, o que era diferente. Porque, pelo que eu percebia, não era diferente, o processo era o mesmo. E vamos ao processo que eu elaborei. Primeiro eu pensei, né, na teoria do Piaget, né? Porque para o Piaget, ele era um biólogo suíço que estudou, né, o neurodesenvolvimento, e ele é o principal teórico da educação, porque ele fala que a aprendizagem, aparece um assunto, um objeto que é do seu interesse. Aí aquilo gera um desequilíbrio no corpo. Aí você vai ficar tentando entender aquilo, entender como funciona. Esse processo de entender, que você vai buscar, que você vai relacionar com coisas que você já sabe, Piaget chama de equilibração majorante. E depois acontece o processo de acomodação, que é quando você aprende um novo conteúdo. Falei, mas a aprendizagem é isso, né? Para o superdotado, ela também acontece assim.
talvez ela aconteça mais rápido, mais eficiente, mas o superdotado está o tempo inteiro nesse processo de desequilíbrio. Nossa, isso é interessante. Nossa, eu quero entender isso. Peraí, como é que isso funciona? E fica nesse processo de equilibração majorante, tentando entender o mundo o tempo inteiro. Aí, como a gente fala de Piaget, a gente não pode esquecer do Vygotsky, né? O Vygotsky, que é um outro teórico da educação, e aí ele falou que a aprendizagem, ela se dá na interação com o mundo. Então, é exatamente isso. Você vai interagindo, você vai sendo estimulado e você vai aprendendo. Então, o que acontece com o superdotado? Ele é o tempo inteiro estimulado por esse mundo. E se ele tem acesso a conhecimentos, a oportunidades, a gente aqui que é mais velho lembra como era antes da internet, como era agora. Agora tudo você quer ler sempre em uma página, seja quer clicar no outro link, e é através dessa interação e dessa oportunidade que você vai aprendendo dentro daquele processo de desequilíbrio e equilíbrio do Piaget. E aí vem o Vallon, que é o outro principal, né, da teoria interacionista da educação. O Vallon fala que a afetividade é importante. Então, você vai só aprender aquilo que tiver um significado para você. E isso a gente sabe muito bem, né? Porque todo mundo passou pelo processo escolar e a gente sabe que tem matérias que a gente ama de paixão, que nem sabe, que flui tranquilamente, e tem conteúdos que não faz o menor sentido e que você passa a escola, faz as provas e nunca tem importância aquilo para você. Aí eu falei, por aí a única coisa que dá para perceber é que talvez o cérebro do superdotado seja mais ágil, mais eficiente, mas o processo até aí estava igual. Aí eu fui para a neurociência, né? Eu não sou ainda uma especialista, mas eu descobri algumas coisinhas, né? A memória, ela é feita através de caminhos de neurônios, caminhos neuronais. E aí, o que acontece? Os axônios, que é aquela parte mais compridinha dos neurônios, eles são mais espessos nos superdotados. Então, é como uma linha de metrô conectando informações no cérebro, e ela flui muito mais rápido, porque ele é muito mais espesso e a informação flui. E esses rastros que essas linhas de neurônios vão criando, porque um neurônio vai se comunicando com o outro, se ligando com o outro, vão formando rastros de memória de longo prazo no cérebro. Ainda é um mistério para a neurociência exatamente como funciona a aprendizagem, e é muito difícil estudar, porque eles estão fazendo estudos com ratos, outros animais, e pelos estudos de situações de aprendizagem com ratos, eles têm uma teoria que é uma teoria da rede de neurônios. Os neurônios vão se ligando a outros e formando esses caminhos neurais para acontecer a assimilação, a memória, a aprendizagem. E como o superdotado tem um cérebro que é muito mais eficiente, esses caminhos são muito mais rápidos, forma-se muito mais caminhos neurais. Eu até estava compartilhando uns videozinhos com o Rafa de como acontece esse processo, é muito interessante, vai puxando assim como se fosse fios de linha, assim, uma teia de aranha, e vai criando esses novos caminhos neurais. Eu posso compartilhar se você quiser. Tá, pode ser. Aí, então, quando um neurônio se comunica com outro, eles vão fortalecendo as sinapses, que é os encontros, né, entre as células, né? E a longo prazo vai se formando-se um processo de potenciação. Então, comunicou com outro neurônio, fez uma sinapse, depois fez de novo, e ali vai virando uma potência a longo prazo. De dirigir, andar de bicicleta, fazer um bolo, que depois que você já faz um monte de vezes, né, o cérebro faz tranquilamente e você nem pensa sobre isso. E aí, o que acontece? Para essa rede de neurônio codificar uma memória, ela forma um engrama. E aí,
que se tem a memória. Então, a memória nada mais é do que um caminho que é percorrido pelos neurônios, fazendo sinapses no cérebro, e para cada informação, para cada memória, vai criar um caminho diferente. Aí, entre os fatores que são super importantes para a memória. O básico, que todo mundo sabe, que é dormir bem, porque de noite acontece um processo que você revive, né? Tudo que você aprendeu, e é quando ocorre a assimilação. Um fator muito interessante é que muito estresse também atrapalha a formação de memórias. Por quê? Em situações de estresse, o natural do organismo é fugir. Então, se você tiver uma atividade escolar muito difícil, você vai cair fora, você não vai se sentir desafiado a resolver. E cada um com os nossos processos escolares, a gente sabe, né, onde a gente fugiu durante a escola e só passou de ano sem aprender aquilo. O ideal para você aprender é pouco estresse ou nenhum também não funciona, porque aí você vai ficar desmotivado, vai ter apatia, vai dar sono. O ideal é um nível moderado de estresse, é aquele desafio, é aquele, nossa, isso é interessante, como resolve isso? Vamos sentar aqui, vamos tentar entender. Aí, outra situação que favorece essa aprendizagem é você relacionar com algo que você já sabe. Por quê? Porque não são caminhos que os neurônios percorrem. Se você associar ele com um caminho que você já tem no cérebro, fica mais fácil dele acessar. E por último, você precisa sempre aprender um pouco mais do que é o necessário. Então, assim, essa informação estaria ok, mas se você souber um pouco mais daquele assunto, você vai ter mais relações com outros conteúdos desse cérebro e vai ser mais fácil acessar essas informações quando você precisa. Então, a gente teve, assim, um resumo mini do que eu fui tentando entender, tentando causar essa acomodação em mim sobre a aprendizagem e aprendizagem de superdotados. Aí você pensa numa outra questão que é muito forte no superdotado, o hiperfoco. Porque tem diferentes tipos de hiperfoco. O hiperfoco do superdotado acontece exatamente nesse ponto que o Vygotsky e o Piaget fala. Isso chama a sua atenção por algum motivo. Aí seu cérebro começa a produzir esses caminhos neurais, a acessar suas memórias, e você percebe que você não tem informação sobre aquilo e você não consegue ficar em equilíbrio. Não, eu sei isso. Aí você gera um hiperfoco e você quer entender, e aquilo vira um desafio, uma motivação pessoal, e você quer, e aí o superdotado fica lá compenetrado, fica lá tentando entender aquele tópico específico até ele se sentir bem internamente, até ele encontrar esse equilíbrio quando a informação acomodou. E aí, por que, né, que isso acontece? A conectividade e o volume cerebral no superdotado, ele é maior. O córtex pré-frontal, que é onde acontece esse processamento de informações no cérebro, que é a parte da frente, ele tem um volume maior no superdotado. E a conectividade é a relação entre as áreas do cérebro. A comunicação entre as áreas é mais eficiente, ela não para. Então, tudo isso favorece a mente, não para, e começa, né, a trabalhar, a tentar entender, a produzir, a relacionar com coisas que já viu, sabe? Junta isso àquela super memória que o superdotado tem. Então, ele começa a relacionar com tudo que ele já viveu, com tudo que ele já sentiu, relacionou. O consumo de energia do cérebro do superdotado, ele é menor. Olha que interessante. Então, ele aprende mais com mais facilidade, porque ele não gasta tanta energia para aprender. Então, como ele relaciona as informações com maior eficiência de neurônios, neural, ele é mais eficiente. Então, ele gasta menos energia. Tipo um carro, né, mais eficiente. Aí, essa integração
entre os hemisférios também facilita a aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades específicas. Aí tem uma outra questão que chama rede de modo padrão, que são associados à autorreflexão, à introspecção, à criatividade, também tem uma conectividade maior no cérebro dos superdotados. E uma sensibilidade sensorial. Então, você tem uma sensibilidade à luz, ao som, ao cheiro. Então, você vai cozinhar melhor, porque o seu paladar vai ser mais apurado. Talvez você tenha um ouvido musical, porque você vai ouvir melhor. Então, essa sensibilidade sensorial também vai te ajudar nesses processos de aprendizagem. Aí, nós chegamos na necessidade do PEI. Na nossa legislação, nós temos uma condição específica para alunos da superdotação, eles entram na categoria de educação especial, e o governo colocou na lei que é obrigatório que a escola prepare um PEI, que é um plano de ensino individualizado para aquele aluno, para contemplar todas essas características, né? Então, vai ser uma adaptação curricular para atender às necessidades únicas daquele aluno. E ela não é só curricular, porque ela também vai trabalhar a parte emocional e as estratégias de ensino. Então, para os superdotados, o que significa isso? Oferecer desafios intelectuais adequados, porque senão, como a gente já viu antes, se for muito difícil, não vai, se também for muito fácil, desmotiva e não desenvolve, não aprende. E as oportunidades de aprendizagem que vão além do currículo tradicional, principalmente naqueles temas de interesse do superdotado. Trazer isso, relacionar, né, com o conteúdo dos currículos e deixar, né, o autodidatismo falar, né, avançar. Então, um PEI, ele tem que ter desafios adequados, ritmo de aprendizagem, interesses específicos e o desenvolvimento socioemocional, que para quem convive com um superdotado sabe que essa parte é a mais difícil. Porque ele não vai aprender, se ele não aprender na escola, ele vai aprender de algum jeito, vai aprender com a vida, vai aprender sozinho, vai ser autodidata. Agora, a regulação emocional, se ela não acontecer, aí a gente sabe que a tendência é ele se isolar, ter muitas dificuldades no futuro. Então, o PEI do superdotado tem que englobar também essa questão do desenvolvimento socioemocional. E aí, a gente conheceu o Átila, especialista em PEI, trocamos algumas ideias, temos algumas sincronias de pensamento que resolvemos trazer ele para o grupo. Talvez, Átila. Então, pessoal, não é um mar de rosas, né? O universo das altas habilidades, superdotação. Eu gostaria de aprofundar essa questão do perfil e necessidades, porque a gente só pode falar de um PEI enquanto plano para se atender a uma demanda se a gente parar para entender, mas afinal, que demanda é essa? Então, nós temos uma aprendizagem mais rápida, mas também marcada muitas vezes por vários interesses ao mesmo tempo, onde os superdotados começa várias atividades e não termina nenhuma. Nós temos a questão, por exemplo, né, do nível de atividades, da repetição desnecessária, do escrever, onde até mesmo no PEI a gente trabalha com a questão do tipo de letra. Bastão, letra cursiva, porque a escrita é outra situação que muitas vezes eles acabam rejeitando. Porque escrever é um processo que demanda mais organização, mais tempo, e o pensamento do superdotado em intensidade e volume de informação acaba não fazendo as pazes com essa velocidade mais lenta de escrever. Então, é muito comum as mães chegarem para mim e dizerem aquela frase que eu até já digo assim, quando uma mãezinha coloca, eu digo assim, isso é clássico. Mãe, para que eu vou escrever se eu já sei isso? E aí, quando vem as provas escolares, quando vem trabalhos, acaba perdendo ponto e até mesmo ficando de recuperação,
não fazendo tarefa, não fazendo trabalho. E a escola cobra da família, a mãe, que geralmente é quem cuida mais dessa parte escolar, se estressa, porque sabe que o filho sabe, mas o filho não faz porque não gosta de escrever. E a escola, tudo bem, você sabe, mas você precisa escrever para a gente ver que você sabe. Então fica essa situação de trincheira. E o PEI, ele permite que a gente compreenda isso. Então, pessoal, o que é que nós temos? O Plano Educacional Individualizado é um documento. Ele não se trata somente de uma filosofia, digamos assim. Ele não se trata de uma perspectiva de pensamento pedagógico, uma orientação. Ele é um documento. Não se trata de uma monografia, de um artigo científico de 15, 20 laudas, mas ele é um documento escrito que se divide em alguns eixos fundamentais. Quais são esses eixos? Cabeçalho de identificação do aprendente, do aluno que está em análise e construção do plano educacional individualizado. Primeiro eixo, não há um modelo universal, é importante que se diga, né, de trabalhar com o PEI, mas o modelo que eu trabalho e que se adequa às mais diversas e basilares condições, vem um primeiro momento onde você contextualiza a demanda. Nós estamos falando de que aprendente, qual é o perfil dele e por que chegamos a essa situação de precisar de um plano educacional individualizado nesse momento. Depois, nós vamos para outro bloco informacional, que é o bloco capacidades. Aptidões, capacidades. Esse aprendente gosta de quê? E aqui é muito importante a gente dizer tanto coisas da escola quanto coisas da escola. Quais são suas aptidões? Quais são seus interesses? Quais são suas capacidades? O que é que ele já sabe? E por que não olhar apenas para coisas de escola? Porque muitas vezes as respostas para o aluno estar melhor e se desenvolver na escola estão fora da escola. Eu fico preocupado, faço questão de salientar isso onde eu posso. Muitas vezes, o porteiro da escola sabe mais do aluno que o professor de português que tem mais carga horária. Muitas vezes, o ASG da escola, o auxiliar de serviços gerais, tem mais contato, abertura e vínculo com o aluno e sabe até de alguns segredos dele que o professor. Pode saber de algumas coisas que o pai não sabe. Então, por isso que para fazer um PEI, a gente precisa contar com essas pessoas. Então, depois que a gente sai do bloco de contextualização, do perfil do aprendente, né? Depois que a gente avança para o bloco de aptidões e capacidades e vem para o outro bloco que são dificuldades e necessidades. Que dificuldades, que necessidades eu estou encontrando que eu preciso desse plano? Esse plano vem atender que perfil e vem dar resposta a que necessidades? Então, o PEI propriamente dito, gente, toda a primeira parte dele não é o plano já propriamente. Nós temos uma coleta de informações que faz o profissional que trabalha em sua elaboração ser um detetive. Eu, particularmente, me encanto com essa parte, porque nós começamos a vasculhar e a tecer informações que nos conduzem à compreensão de que pessoa nós estamos falando, como ela aprende, quais suas necessidades e o que é que está havendo de bloqueio e o que é que pode vir a maximizar esse processo. Então, por exemplo, se eu encontro no perfil do aprendente, no momento que eu estou elaborando o PEI, aí eu estou na primeira parte dele, que é a coleta de informações. Capacidades. É auxiliar do professor de jiu-jitsu, organiza e ajuda outros alunos a treinar. Dificuldades, desorganizado com o material da escola e não é colaborativo com o professor. Rafael, nós estamos falando da mesma pessoa. E aí, quando a gente encontra um tipo de informação dessa no PEI, a gente vai questionar. Por que que essa criança que não colabora com o professor é ajudante do professor de jiu-jitsu no mesmo dia, no outro turno?
Por que que esse aluno que dá trabalho para fazer as coisas na escola é o primeiro que chega no treino de jiu-jitsu e é o último que sai? Por que que essa pessoa que não faz seus trabalhos escolares é a pessoa que organiza todo o material com o professor para ajudar e auxilia outros alunos? Então, essa visão ampla e necessária sobre o indivíduo, de uma perspectiva global, quem vai nos oferecer é o plano educacional individualizado, que começa, repito e saliento, com a coleta de informações. Somente a partir dessas informações é que nós poderemos pensar nas estratégias propriamente ditas. Para vocês terem ideia, no processo de elaboração de PEI, uma das perguntas que eu coloco é: qual é o parente que essa criança mais gosta de conversar? Porque o que é que, de repente, esse tio, esse padrinho tem que consegue captar a atenção, ter um vínculo com ele, fazer essa criança se abrir, se sentir motivada com essa pessoa? O que é que a gente enxerga que esse parente tem, que a escola, de repente, poderia ter? A partir dos vínculos e da abertura que eu encontro da criança com o parente, que faz ela se sentir bem, pesquisar, dizer novidades para ele, porque sabe que ele vai dar atenção. O que é que nos falta na escola e que caminhos nós podemos pensar na escola? Então, nós precisamos dessa leitura. No segundo momento, nós vamos no plano propriamente dito. Tem-se uma tabela e nós colocamos ações em ordem de prioridade. O que é mais urgente para esse aluno? Depois, nós temos que colocar o quê? A data, e horário, e frequência. Porque, com todo respeito, aquilo que não tem data, aquilo que não tem horário, aquilo para o que não se coloca frequência, Rafael, ou nunca vai ser realizado, ou vai ser realizado aquém do que poderia ser. Numa terceira coluna, nós colocamos as estratégias. Para cada ação elencada, eu vou colocar as estratégias. Como é que eu vou trabalhar essa ação? Na quarta coluna, nós colocamos os recursos necessários. O que é que eu vou trabalhar de recurso para desenvolver essa ação prioritária? E, no fim, nós colocamos os profissionais envolvidos. Porque, eu repito, aquilo que não tem data e que não tem responsável quem vai fazer, ou vai ser realizado de qualquer maneira, ou não vai ser realizado, e, na melhor das hipóteses, vai ser realizado aquém do que poderia render. Então, é nesse segundo momento que nós temos o plano propriamente dito. Então, eu gostaria muito de chamar a atenção para esses dois aspectos. Primeiro, o plano educacional individualizado começa com uma leitura situacional do perfil do aprendente em suas capacidades, aptidões e dificuldades. A segunda parte dele é o plano propriamente dito em suas estratégias. Desta monta, a gente já compreende que não se pode construir um PEI apenas com informações da escola. Então, a gente já entra numa perspectiva de PEI como um produto de colaboração de diferentes dimensões. Família, se essa criança vai para o culto religioso, se for possível, conversar com o líder religioso da comunidade, do profissional que está lá, porque muitas vezes, e quem trabalha com educação vai saber muito bem do que eu estou falando aqui por experiência prática, muitas crianças têm um perfil na escola e têm outro perfil fora da escola. Ou é muito comportada na escola e não é em casa, ou vice-versa. Não são todas, logicamente, mas a gente consegue enxergar muito isso. E aí a gente precisa entender o que é que tem naquele ambiente que não tem na escola e por que que lá eu enxergo coisas que eu não enxergo na escola. E o que é que, a partir dessa leitura, dessa consciência, como é que eu posso melhorar, como é que eu posso traçar estratégias mais assertivas. Então, a gente precisa contar. Se essa criança está numa aula de jiu-jitsu, na elaboração do PEI, chama o professor de jiu-jitsu. Porque ele pode conhecer um lado do teu filho, um lado do teu aluno, que você não conhece. E, de repente, é lá no jiu-jitsu que está a resposta para muita coisa que está precisando ser desenvolvida. Então, nós precisamos ter essa consciência. Só que, como se diz no meu Ceará, panela que muita mão mexe, ou a comida sai salgada ou a comida sai destemperada.
né? Ou ela sai salgada ou sai insossa. Então, é muito importante estabelecer que o plano educacional individualizado ele é coordenado, redigido por um psicopedagogo, ou neuropsicopedagogo, ou pedagogo. Mas na sua construção participam todos os terapeutas que atendem essa criança, pessoas que convivem com ela no vínculo familiar, social, acadêmico, diferentes sujeitos. O profissional que coleta as informações e as coordena e as redige é o neuropsicopedagogo, ou psicopedagogo, ou pedagogo, ou, no mínimo, um professor especialista em educação especial. Mas a coleta se faz com essas diferentes instâncias. E eu gostaria de dar aqui uns exemplos para vocês, a partir da experiência da construção desse documento. Vamos imaginar aqui, né, a partir de agora eu vou usar nomes hipotéticos, tá, gente? O Carlos tem 10 anos, é caracterizado por um perfil sinestésico, ama se movimentar, brincar, jogar, e é superdotado em matemática. Só que o Carlos está com muitas dificuldades em matemática, porque, o que ele alega? A operação que ele sabe responder na prova, ele tem que fazer o mesmo procedimento, letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, letra F, letra G e letra H. Pedindo a mesma operação, o mesmo saber que ele já sabe. Aí ele pega e diz assim, eu não vou fazer uma repetição dessa porque eu já sei fazer de cabeça. Coloca só um número, o professor não aceita a questão e vem nota baixa para o aluno que é medalhista em matemática na escola. Quando a gente vai fazer um plano educacional individualizado e identifica na coleta de informações desse perfil sinestésico e a necessidade de socialização, que é muito comum, e a Simone deixou isso muito bem claro, muito oportunamente, a gente já elenca uma ação para ele. Ô, Carlos, e se meu filho fizer jogos matemáticos com alunos de outra série? Porque aí ele está trabalhando na aptidão matemática, ele está vivenciando a dimensão sinestésica de movimentar-se, de jogar, e está trabalhando a socialização. Na parte escrita, dependendo da situação, a gente pode, num primeiro momento, privilegiar a letra bastão e suprimir de imediato essa extensão de questões que pedem o mesmo comando. Então, no lugar de você pedir o mesmo saber da letra A, B, C, D, E, F, G, H, que tal a gente colocar a letra A, a letra B e coloca mais duas questões do nível mais elevado? Então, é nessa dimensão. Mas para nós elaborarmos um PEI nessa perspectiva, nós precisamos conhecer o perfil desse aprendente. E aí a gente começa a entrar num campo delicado, mas que é necessário falar, que é até que ponto o PEI reconhece o perfil do aluno e serve de habeas corpus para o aluno não fazer mais as coisas que a escola quer que ele faça. E muitas escolas temem essa parte porque acham que o PEI vai tirar toda a autoridade dela e vai apenas servir para justificar que o aluno quer ou não quer, vai dar ao aluno a autoridade de se eximir do que ele precisa fazer. Então, pessoal, o plano educacional individualizado, ele não é um documento que vai ser um habeas corpus para o aluno deixar de aprender o que ele quer. Mas ele vai fazer uma leitura para adaptar esse ensino, não somente conhecendo suas aptidões, mas convidando-o ao desenvolvimento. Então, esse aluno não gosta de escrever, vamos fazer um PEI, não se preocupe, mãezinha, vamos fazer um PEI para tirar a escrita dele, está errado. O que nós precisamos é qualificar a vivência dele com a escrita. Então, em nome disso, num primeiro momento, você pode reduzir o tamanho das questões, você pode privilegiar o uso da letra bastão, mas você vai fazer a escrita estar presente, porque essa criança, esse adolescente, precisa da escrita. Muito embora nós tenhamos hoje uma sociedade em muito de escrita digital, a escrita, gente,
ela favorece cognitivamente o processo de aprendizagem, a consolidação de memória. E é muito importante, vou dar um exemplo aqui de vocês, de uma ação que psicopedagogicamente eu vivenciei no atendimento. A criança tinha 9 anos, e aí, pessoal, era superdotada em história. E a escrita era uma dificuldade que a gente tinha que trabalhar. Inegavelmente, capacidade de informação, bagagem informacional maravilhosa. Mas a escrita era uma barreira. Aí eu peguei e propus a ele, ó, eu sou Dom Pedro II, você é o imperador do Kaiser, né? Você é o Kaiser alemão. Há um movimento de proclamação da República aqui no Brasil e nós vamos trocar cartas. Eu vou falar como imperador Dom Pedro II e você vai falar como Kaiser alemão. Como é que nós nos comunicaríamos numa situação dessa? O que é que você me diria de imperador para imperador numa situação dessa? Então, nesse momento, a gente foi para a escrita. Aí você pensa que, trabalhar a escrita. Vamos adentrar nesse processo. Você trabalha o gênero textual carta. Linguagem formal, porque imperador é uma linguagem estrita, é muito formal. Criatividade, porque a pessoa vai ter que fazer uma carta com um brasão, vai ter que fazer uma carta numa estética monárquica. E você está abrindo espaço para o desenvolvimento da escrita. Isso aqui é uma variante de condão? Fez todo superdotado, vai amar, vai... Não, gente. Mas são caminhos que a gente vislumbra. Outro exemplo. O superdotado é especialista em Segunda Guerra Mundial, mas a escrita é aquele problema. Vamos convidar ele. Qual é a batalha que você acha mais interessante da Segunda Guerra Mundial? Tio, a Batalha de Stalingrado. Vamos fazer o seguinte, você vai escrever uma reportagem como se estivesse no front dessa batalha e você vai criar uma reportagem para um jornal e você vai escrever uma notícia, uma reportagem sobre essa batalha como se você estivesse lá como repórter. Então, se for um aluno com um nível maior de ojeriza à escrita, você pode, no primeiro momento, fazer um vídeo com ele fazendo a reportagem, mas para fazer esse vídeo, privilegiando o uso da fala, você chama ele ontem e monta um script numa prancheta, que é para ele já ir se aproximando da escrita, unindo a sua aptidão, que é a história. Para não me estender tanto, eu vou dar aqui mais 2 exemplos, por favor. Eu estava participando de uma reunião com mães no domingo, e as mães pensando junto comigo em ações para favorecer a aprendizagem dos filhos. Esse exemplo, inclusive, eu tenho disponibilizado gratuitamente no material que eu disponibilizo. E aí, a criança, gente, era superdotada, isso é relato real. A criança era superdotada e tinha uma dificuldade enorme de organização. Porque, pasmem, superdotado tem muita dificuldade de colocar de forma organizada as suas ideias de forma escrita. Muitas vezes, não são todos. E aí, essa criança era superdotada em história e tinha dificuldade de organizar suas ideias. Aí, qual foi a sugestão que nasceu no meio dessa discussão do psicopedagogo Atlas com as mães? Vamos construir uma linha do tempo com fatos que ela considera relevantes na história, ou nacional ou mundial, e vamos construir uma periodização utilizando marcos em datas e iconografia. Gente, o superdotado está trabalhando sua aptidão, ele está trabalhando organização de ideias e está trabalhando criatividade. No ato que ele vai desenhar, pintar, colar para representar cada marco histórico. Essa organização, gente, não fica somente ali no organizar. Essa organização conduzida vai ajudar mais tarde ele a fazer uma redação com organização de ideias. Um texto com começo, meio e fim. O segundo exemplo, gente, é o superdotado, que é muito comum, gostar de bandeiras de países.
E aí vem a pergunta, o que é que a gente pode fazer com essa galerinha? Vamos imaginar o caso de Ana. Ana tem 8 anos, é superdotada em geografia, ama bandeiras e países. Só que Ana está com problema de socialização também. O que é que a gente pode propor a Ana? Ana, vamos fazer uma exposição sobre bandeiras de países para chamar a sua turma ou outra turma da escola? Vai no contraturno, a Ana vai com a ajuda de um professor, de uma professora, o suporte da família. Monta um cenário, um corredor com bandeiras de países selecionados por ela, e aí ela já está trabalhando pesquisa e seleção de informação, atendendo a sua aptidão. Ana recebe um crachá e monta um folder guia para ela ser, no dia seguinte, guia turística da turma, mostrando aqueles países, suas curiosidades, com foco em suas bandeiras. Ana trabalha organização, pesquisa, expressividade verbal no ato de se colocar como agente turística, guia turística para outras pessoas, e trabalhou a escrita no folder guia. Então, um plano educacional individualizado, ele trabalha tanto adaptações na escola, no horário regular, quanto nos convida a ações de cunho complementar, que é quando eu trabalho ações para reforçar o que ela já está vendo na escola, quanto ações de cunho suplementar, que são assuntos que a criança não viu, o adolescente não viu na escola, mas que ele tem sede de abordar e que, a partir dali, dá para a gente estabelecer objetivos de aprendizagem. Então, nesse primeiro momento, para organizar nossas ideias aqui, essa pessoa muito falante está parando aqui para deixar o cérebro de vocês processar, porque eu acho que eu falei muito. Se não o cérebro, pelo menos o ouvido sossegar um pouco. Átila, adorei. Eu mandei para Simone as perguntas que eu teria. Como vocês podem ouvir, tá uma banda gigantesca aqui na praça. Então, Simone, repassa as perguntas aí. E a Aline é a próxima, depois dessas perguntas. Então, o Rafa pediu para eu perguntar primeiro sobre se para todas as neurodivergências o processo é o mesmo, né? O processo de aprendizagem ou o processo de elaboração do PEI, Rafa? Do PEI. Aí a outra pergunta é se para adultos o processo de aprendizagem é o mesmo e se é necessário PEIs em universidades. Pode responder, Átila. Sim, para as perguntas feitas. Embora haja diferentes layouts na produção escrita do PEI, grosso modo, né, mas sem afetar a sua essência em qualidade, esses pontos são centrais para que a gente possa não somente fazer uma coleta superficial de informações. Até porque essa coleta superficial de informações, por que o PEI tem esses eixos? Perfil, aptidões, capacidades, dificuldades, necessidades, ações propriamente ditas. Porque um bloco leva ao outro. E, no geral, eles permitem a gente ter uma leitura mais real da situação. Caso contrário, eu posso pegar a dificuldade de escrita do aprendente e vou simplesmente dizer: tem dificuldade de escrita, pois vamos reduzir a escrita. Aí, durante o processo de investigação do PEI, eu descubro que a criança produz 20 gibis em casa sem a escola pedir. Aí eu vou questionar, como é que essa criança não gosta de escrever na escola e produz 20 gibis em casa? Eu não posso falar nomes, mas isso é um caso real, gente. A criança tinha em casa 24 gibis produzidos por ela. Outro caso foi um aluno, gente, que quebrou o lápis de estresse porque não queria escrever na escola. Quando a gente foi investigar o que estava acontecendo, pasmem, essa criança tinha feito um filme, um roteiro de um filme, todo a lápis. Se eu não fizer um PEI coletando as informações em maior profundidade, gente, eu estou correndo um sério risco de piorar a situação. Porque como é que eu vou
entendendo as demandas erradas, traçar ações corretas. Então, muitas vezes pode parecer moroso o processo, mas é em nome da qualidade. Então, grosso modo, o roteiro é o mesmo. O adulto também conta com esse processo? Sim. Né? É até interessante que no adulto isso se torna mais ainda evidente, essa necessidade de uma leitura mais apurada, e, portanto, esse layout de blocos, perfil, aptidões, dificuldades, isso é mais evidente ainda por conta da pessoa, enquanto adulta, já ter vivido uma série de contextos e de situações e de saberes que se entrecruzam. Então, é mais importante ainda eu ter esses blocos temáticos, que é para compreender melhor as aprendizagens, as dificuldades, as demandas desse indivíduo em cada eixo, e a gente poder compreender como a gente vai poder ajudar essa pessoa, entendendo o seu perfil, entendendo as suas necessidades, as suas dificuldades. O universitário precisa de plano educacional individualizado? Gente, é uma das pautas sobre as quais também eu já tive a oportunidade de falar na Câmara Municipal de Caxias do Sul, na Frente Parlamentar de Altas Habilidades, e é uma urgência que a gente também tem, que o universitário, com superdotação, gente, está uma incógnita que nós não temos, nós não ainda temos um olhar, se nós não temos ainda nem para a educação básica, quiçá para a universidade. Universidades, isso paulatinamente está acontecendo, ainda bem, não na dimensão da necessidade, mas ainda bem que está acontecendo. Algumas universidades já estão criando núcleos de atendimento psicopedagógicos e algumas já estão criando núcleos para atendimento a universitários com altas habilidades de superdotação, tá? Eu acho que é muito importante você até se inteirar de procurar na universidade esse setor de inclusão, pode aparecer sob diferentes nomes. Serviço de apoio psicopedagógico, núcleo de atendimento de altas habilidades, coordenadoria de inclusão, mas algumas universidades, ainda bem que estamos avançando nessa direção, já estão montando seus departamentos de acolhimento de alunos para a inclusão e, portanto, para a elaboração de planos educacionais individualizados. Trata de um processo com sensatez. Só ressaltando, nós, eu, a Aline, o que a gente está defendendo aqui não é que o PEI sirva como uma proteção para nos eximir do que a gente precisa aprender, mas sim de que haja um auxílio devido para condições como altas habilidades de superdotação. Então, por exemplo, não é que se está defendendo tirar cálculo de matemática para quem quer ser engenheiro civil, pelo amor de Deus, mas que nós precisamos pensar, né, em como qualificar a vivência desse processo de aprendizagem, tá bom? Que eu corri do próximo aqui. Uma criança superdotada tinha que fazer uma prova numa escola particular. Isso era uma criança autista. Falaram para a criança: faça o que você viu na escola. Só que ela sabe muito mais do que o que ela viu na escola. E na prova tinha tudo o que ela sabia. Só que, como disseram para ela, faça o que você viu na escola, ela respondeu muito menos da metade da prova e não passou. Quando eu falo que o PEI começa com um processo de perguntas, que até está parecendo que eu estou querendo mexericar na vida da pessoa, né? Querer saber fuxico, está coletando informações, mas não é, gente. É porque é justamente para a gente compreender se eu estou querendo elaborar um plano, um conjunto de estratégias para alguém, quem é esse alguém? De quem é que eu estou falando? Quais são as aptidões, as capacidades dessa pessoa? Quais são suas dificuldades? Para então eu poder traçar as estratégias mais assertivas. É isso. Alguém vai ter alguma questão? Simone, tô ouvindo aí.
não consigo competir. Oi, Rafa. Pode dominar o processo aí de mediação, que com a banda está impossível. E aí, gente? Alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa para o Átila sobre a construção do PEI? Então, Não, somente um. Oi, tudo bem? Meu nome é Natália. E quando a escola ela não tem interesse nenhum, eu tenho que ir na justiça, é o único jeito que tem? Pois é, eu fico preocupado com essa questão de a escola emergir ou não no processo, porque é o seguinte, é uma pergunta muito pertinente. O PEI é um direito garantido pela normativa educacional brasileira. Mas o PEI, gente, ele requer sensibilidade para uma imersão efetiva da escola. E eu fico preocupado até que ponto um PEI forçoso via judicial ele vai, de fato, render para o aluno, se não houver uma predisposição humana e pedagógica da escola. Porque o plano em si é um documento escrito em cerca de 10 laudas, 8 laudas. O plano em si é isso. Então, como documento, ele vai ser, se houver uma decisão judicial favorável, muito provavelmente a escola vai cumprir, você vai ter esse documento. Mas aí vem duas perguntas, e a segunda é mais importante que a primeira. Esse documento foi feito com imersão? Esse documento vai ser vivenciado com imersão? Então, eu fico muito preocupado, eu confesso que muitas vezes eu defendo muito nos meus posts, muito a questão da participação da escola. Porque, gente, é ela quem vai operacionalizar esse PEI no dia a dia. Então, eu sei que não é fácil. Eu sei, gente, porque nos bastidores a gente vivencia as angústias de famílias. Eu já tive experiência de mandar 19 laudos para uma escola, primeiro explicando sobre superdotação, convidando para uma parceria, e não só obteve êxito. Então, o que acontece? Eu temo esse nível de predisposição, porque uma coisa é você não saber, agora outra coisa é você se fechar a querer fazer parte do processo, né? E aí, como documento, sem dúvida alguma, ele vai sair via judicial. Agora, a vivência desse documento, que é o mais importante, que se dá ao longo de um período, que se dá a partir do real interesse, da parceria. Isso aí, gente, não é nenhum documento dá, né, gente? Isso aí é realmente do espírito pedagógico, do perfil pessoal ali, emocional, que permeia a equipe, e eu fico muito preocupado. Eu quero até parabenizar aqui por esse ponto tão importante. Eu acredito muito que a gente deve investir nessa sensibilização, porque é uma necessidade premente. Uma pergunta, quanto por cento das escolas aplicam no PEI? Tem consciência disso? Porque... Não, eu não tenho consciência disso. Eu estou vendo ultimamente um movimento crescente de preocupação. Neste ano, no início, 2 escolas, uma qual foi o estado, Jesus? Aqui na região Nordeste, outra de Manaus, me convidaram para formações online sobre o plano educacional individualizado, sobre superdotação. Para mim foi importante, mas ainda nós não estamos dentro de uma perspectiva ideal de como a gente gostaria de ver. Eu te falo isso como vivência profissional, não como dados empíricos, não minto para você. Eu não tenho essa informação, acredito que ela ainda não esteja clara. Talvez em algumas pesquisas acadêmicas haja informações, mas de forma pontual, muito localizada, né? Agora, quando você conversa com outros pais em comunidades, com outros pais da rede neuroatípica,
você observa que é uma grande dificuldade. Muitas vezes, o que a gente observa? Escolas bem intencionadas, mas que não sabem elaborar o documento. Algumas escolas chegam a dizer, professor, psicopedagogo, nos ajude, nos oriente. Aqui mesmo no Ceará, eu tive um momento memorável, uma escola privada da capital, abriu um Google Meet comigo, e a gente sentou com a família, conversou, e a coordenadora já via de um processo de imersão por si nas altas habilidades. Então, você olha daí, né? Que já vai tendo interesse, o envolvimento é diferente. Outra coisa, quando a escola se sensibiliza para isso, ela própria mexe nas suas estruturas, na sua energia, e entra em sinergia que vai contaminar positivamente o superdotado. Então, eu até defendo a participação da BNCC como referência para as estratégias da superdotada no PEI, porque é uma linguagem de escola. Então, acho que isso ajuda a escola a participar do processo. Porque, faço questão de repetir, me preocupa que o documento saia como obrigação, mas não seja vivido com imersão. Eu até desisti já de entrar na justiça, até porque eu vi que a escola não tem entendimento nenhum. Então, por mais que eu consiga um professor que acompanhe ele, o professor não vai estar preparado para acompanhar ele. Então, meio como que desisti. Eu estou esperando mais querer mudar para outra escola que querer mudar aquela escola. Acho meio difícil mudar aquela escola, porque ele não tem nenhum tipo de entendimento. Ele não compreende nem um pouquinho o que é o aprendizado de uma criança superdotada. Eu tenho disponibilizado o material de forma gratuita, onde tem um modelo de PEI e tem até uma caixinha da escola, ajudando as escolas a como mandar, pedindo informação para o psicólogo que atende esse aluno, para o terapeuta ocupacional, porque como eu sei que a necessidade de informação é enorme, nesse material tem um modelinho até de carta da escola, mandando para o profissional como pedir essas informações, tá? Se alguém não tiver ainda, é só mandar um WhatsApp para mim, lá no meu Instagram tem um número, tá? Atlas Altas, pontos Altas Habilidades, que eu tenho enviado esse material de forma gratuita, tá bom? Ok, obrigado. Eu que agradeço, gente, muito obrigado por essa abertura, por esse momento de fala, onde cada um está pontuando aqui, se abrindo. Cabe mais umas perguntinhas aí? Cabe mais uma de saideira aí? Por mim, sim, se eu puder contribuir. É isso que eu ia falar. Quem tem perguntas para a gente fechar a live? A Aline, tem mais alguém que precisa falar? Então, a Aline faz, depois a gente finaliza. Pode falar, Aline. Perfeito. Eu queria perguntar para o Antônio se é possível a gente fazer de forma particular esse PEI e fazer esse acompanhamento com um profissional também, de forma particular, se a faculdade, no caso, não tiver, né? De linkar realmente o profissional, por exemplo, o Antônio, linkar o Antônio com a psicóloga que me atende, com a técnica que me atende, linkar com a universidade, com o material que eu estou tendo, para que eu possa desenvolver o que eu preciso ali e não estou conseguindo. Há essa possibilidade, sem via judicial, de você, pagando o profissional, fazer isso ou não? Aline, eu vou lhe ser muito franco. Hoje é muito mais para não do que para sim. O que a gente observa hoje é que o desconhecimento, a falta de atendimento na educação básica, se é gritante, na universidade você pega isso e leva a potência ao cubo. Na universidade nós temos tanto a invisibilidade do universitário superdotado, quanto a ausência de uma estrutura maior de atendimento para ele. Eu vou te falar aqui uns exemplos bem rápidos. Eu vivenciei, Aline, na educação básica, rede privada, onde, teoricamente, as famílias, né, têm uma autonomia maior em ser escutada em suas demandas. Uma escola de uma rede enorme, famosa, aliás, duas, em 2 estados diferentes, colocaram para a mãe, assim, olha, mãe, olha, eu tenho um profissional, quero contratar.
nossa rede não admite profissionais externos participando de nosso processo pedagógico. Pronto, você tira por aí, Aline. Eu estou falando de educação básica de escola particular. Então, você Eu já tira por vou aí. perguntar na Hoje, faculdade Aline, que eu tenho a rede interesse pública em entrar, já vou perguntar. Hoje, Aline, a rede pública de ensino ela está a quilômetros de distância do atendimento da superdotação. Eu fui auxiliar voluntário de um atendimento online para ações extracurriculares na região de um AEE, Atendimento Educacional Especializado, no interior do estado do Paraná. Gente, rede pública de atendimento, gente, um serviço extraordinário. Também fui voluntário online do atendimento de um centro que evoluiu bastante no Mato Grosso do Sul. Então, a rede pública hoje ela está a quilômetros de distância. Está a quilômetros de distância. Mas isso não quer dizer que a gente não continue sonhando. O Rafa me pediu para fechar a live por causa da banda que está passando perto da casa dele. Átila, assim, nossas conversas anteriores e agora na live só bate com o que eu vejo na educação desde sempre, né? O olhar para o aluno, o que não tem acontecido. Nós temos um sistema, uma estrutura, tanto a estrutura nacional quanto a estrutura dentro de cada escola, e parece que o aluno não é ouvido, não é percebido nas suas singularidades. O superdotado, qualquer outro na educação especial, e o aluno regular mesmo, o neurotípico, né? Então, eu acho que é um processo, né, que a gente talvez somos pioneiros, né, mas que devemos seguir adiante até que os nossos alunos sejam ouvidos e suas particularidades sejam atendidas. Eu só tenho a agradecer tudo que você compartilhou com a gente, é o caminho que a gente tem que seguir. Você gostaria de falar alguma coisa para finalizar? Só agradecer a todos por tudo. Obrigada. Rafa, acho que podemos fechar a gravação.